A paz do Senhor. Vamos dar continuidade aqui em Mateus 5, né? Vamos para Mateus 5, 33. Ensino a respeito de juramentos. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos. Não façam juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela cabeça, porque você não pode fazer o que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do inimigo. Mas nesse contexto, nós podemos ir para Levíticos 19, 12, que fala exatamente assim. Não façam juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. E Números 30, versículo 2, a gente também pode ver assim. Quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará sua palavra, mas fará segundo tudo que prometeu. Então, o Senhor, Ele quer que a gente tenha caráter, que a gente tenha firmeza em tudo aquilo que a gente fala. Que tudo que a gente falar, a gente venha cumprir, né? Igual alguns antigos, algumas pessoas têm essa mania, né? De jurar por Deus, ou jurar por quem são os católicos, né? Quem adora outros deuses, falar por Nossa Senhora, eles usam nomes, né? De santos que eles seguem. Então, eles juram por alguma coisa, não por eles. Mas o que Jesus fala é que é pra gente não jurar. Por quê? O nosso juramento tem que ser através da nossa palavra. Nossa palavra tem que ser sólida, ela tem que ser firme, né? A nossa palavra, ela tem que ser aceita, ser verdadeira. Então, tudo que a gente falar, as pessoas vão ouvir e vão aceitar. Porque ali tem um servo de Deus. Então, a nossa palavra, ela tem que ser firme, né? A palavra de Deus nos ensina. Se ensina ou não. A gente não pode ter um caráter diferente do que o caráter de Jesus, né? Então, a gente tem que seguir. E o que é caráter? Caráter é tudo aquilo que nós adquirimos, né? De experiência, pelo meio que nós vivemos, pelo convívio, né? Então, o caráter é o que você pensa, é o que você sente, como você reage, né? O caráter não tem aquele meio termo. Ou você é bom, ou você é ruim, né? Ou você é honesto, ou você é desonesto. Então, as pessoas que têm um bom caráter, é isso, né? As pessoas que têm palavra. Então, é isso que Jesus nos ensina. A gente tem que ser sim, sim ou não, não, né? Porque a nossa palavra, a gente tem que ser íntegro, né? A gente tem que... O que é ser íntegro? É ser pessoa justa, honesta, imparcial, que não é aquela pessoa que fica em cima do muro. Ou você tem sabe o que tá falando, é firme ou não é, entendeu? Você vai pra trás. Inteiro. O que é ser uma pessoa inteira? Você não é metade, você não fica... É isso, você não fica em cima do muro, você é firme naquilo que você faz, né? Você é sólido, firme, né? Então, a nossa palavra tem que ser assim. Mesmo você criança. A gente tá aprendendo a caminhar, a gente tá ensinando, a gente ainda tá, né? Na verdade, conhecendo ali as coisas, o caráter de vocês está sendo transformado, mas vocês precisam ser firmes, ser verdadeiros, sabe? Não mentir, ser firmes, ser cristãos, né? Levar o nome de Cristo de forma verdadeira. Mateus 5, 38. Ensino a respeito da vingança. Vocês ouviram que foi dito, olho por olho, dente por dente. Isso está em Êxodo 21, 24. E eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quer processar você, tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem
lhe pede e não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. Então, nessa passagem, a gente tem que ter sabedoria também, né? Porque o que Jesus está ensinando, a gente tem que saber aplicar, na verdade. Porque ele está relatando situações, né, que não são extremas, né? De um tapa, da pessoa vir tomar sua... Porque a gente precisa fugir das situações, a gente não pode, né, ficar ali ou agir de violência. Porque o que Jesus está ensinando da outra face é para você não agir de violência, né? Uma violência extrema. Mas é para você conseguir, né, equilibrar a situação, né? Não tornar tudo pior do que já acontece, né? Um amigo vai lá, te insulta, te xinga e você simplesmente faz o quê? Você vai lá e dá um troco? Não. Às vezes aquele seu amigo não tá num dia bom. Aquele seu amigo, às vezes, está muito triste, aconteceu alguma coisa em casa, ou seu vizinho, ou seu primo, ou seu pai, né? Trabalhou muito, tá muito cansado, foi um dia difícil, triste para ele. E ele precisa só de você, que você entenda, que você não haja também, ele foi grosseiro, que você não haja com grosseria, né? Mas isso é mais para as pessoas de fora, né? Nossa casa, sim, a gente precisa ter esse cuidado, tudo. Porém, o que está ensinando é exatamente com os outros, para que a gente venha ter essa consciência e não agir da mesma forma imprudente, né? Pode ser com o irmão. Porque com o nosso pai a gente tem que ter educação, tem que ser carinhoso. Às vezes ele age de alguma forma imprudente, e depois o Espírito Santo vai trazer a consciência. Não, você não deveria falar dessa forma, você não deveria agir dessa forma. Com certeza o papai e a mamãe vão se arrepender. Mas eu digo com você e seus amigos, com você e seus vizinhos, por onde você passar na sua vida, você precisa levar isso com você. Que a violência não é uma forma agradável de agir, né? De resolver. A pessoa agiu de forma bruta, violenta com você, você agir da mesma forma que ela só vai piorar a situação. Então você precisa ser prudente, calmo e agir de forma com sabedoria. É o que Jesus está falando, né? E também o que ele está falando sobre ajudar dele. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá ele 2. É que antigamente tomou Jerusalém, tomou toda aquela as cidades ali ao redor. O que eles tinham mania de fazer? Eles pegavam um judeu para não carregar as coisas dele, pegava a mala deles e fazia o judeu andar 1 milha com eles, né? Essa 1 milha que eles andavam, aí chegava lá, eles liberavam o judeu, não importa o que você estava fazendo, na hora que ele chamasse, você tinha que fazer. Você tinha que parar tudo o que você fazia para poder seguir ele. Você tinha que andar 1 milha. Chegando lá, ele não podia continuar. Ele tinha que trocar de judeu. Ele ficava parado ali, esperando um judeu passar para ele trocar a mala e o outro, né? O outro era dispensado, ele ficava ali. Quando o próximo chegava, ele falava, ó, vamos ali que você vai levar para mim. O que Jesus está falando? Anda mais 2. Seja, né? Não se importe com o que está acontecendo. Você já deixou suas coisas de lado mesmo? Então continua, né? Seja gentil, né? Entenda a situação. Essa humilhação um dia vai passar. Jesus vai cuidar de você. Então ele vai entrar com providência. Mas se algum amigo seu, precisa de ajuda, mas é grosseiro, vai, ajuda, né? Comigo aconteceu uma vez, uma coisa que uma conhecida, uma menina que estudou comigo, ela simplesmente, eu cheguei numa viagem, ela ria da minha cara, por uma situação boba. Eu muito, né, naquela situação fui humilde, tudo brincando, mostrando algumas coisas que eu tinha comprado, e ela, como se eu nunca, né, nunca comprou nada, não sei o quê. E eu não me toquei, depois o pessoal me falou. Mas eu não fiquei brava com ela, né, eu fiquei sentida, mas não fiquei brava. Aí, numa situação, o irmão dela foi e bateu nela, no meio de todo mundo. O que eu fiz? Eu fui lá, cuidei dela, outra pessoa daria as costas. O pessoal que tava comigo falou, você é trouxa, você é boba, por que você tá aí? Eu falei, não sou.
e não escutei o que estavam falando, simplesmente eu fui, cuidei, ajudei. Isso aconteceu algumas vezes. Tinha uma menina que trabalhava comigo que ela menosprezava, me ignorava, era grosseira. Aí um dia que ela bateu o carro, eu fui, ajudei, acalmei ela, dei água para ela se acalmar, conversei, e ela chorava desesperada. E as pessoas estavam simplesmente ignorando, porque ela não era uma pessoa muito agradável. Mas a gente tem que saber quem é o Senhor na nossa vida. A gente tem que agir com carinho, com cuidado, a gente tem que entender as situações das pessoas. Então a gente tem que parar e analisar, né? Quem é Jesus na minha vida? Né? Como que eu devo agir? Como Jesus agiria nessa situação? Né? Jesus agiria, daria as costas e deixava lá chorando? Ou Jesus ia cuidar, ajudar? Então a gente precisa pensar nisso. Mateus 5:43. O amor aos inimigos. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: ame os seus inimigos e orem pelos que lhe perseguem vocês, para que demonstrem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, porque ele faz o seu sol nascer sobre os maus e os bons e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês. Deus ama a todos. Em Levíticos 19:18, fala assim: não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Né? Então, Deus abomina o mal, né? Pessoas perversas. Então, Provérbios está lá. Provérbios 6:16. Porém, Jesus ama o pecador, né? Deus ama o pecador. E ele mandou seu filho morrer na cruz por nós. Nós que nos arrependemos. Então, como um ladrão da cruz que se arrependeu, né? E foi perdoado, Jesus, todos aqueles, ele dá essa permissão, né? Então, a gente precisa amar o nosso inimigo. A gente precisa amar. Na verdade, a gente não tem que ter inimigo. As pessoas não gostam da gente, mas a gente não tem que ter inimigo, né? Porque nós somos filhos obedientes. Então, como aqui diz que a gente tem que ser filhos, e filhos obedecem, filhos obedientes, filhos fazem a vontade do Pai, então a gente precisa obedecer a Deus, a gente precisa amar. É fácil a gente amar. Eu amar a Marina, eu amar o Rodrigo, meu marido, amar. É fácil, né? Pessoas que estão do meu lado, que cuidam de mim, é muito fácil. Mas é difícil amar aquele que me persegue, que fica mentindo, que fica caluniando, né? Que fica inventando coisas de mim. É difícil, mas é esses que Deus manda a gente amar. É esses que Deus manda a gente orar por eles, né? Então, o nosso comportamento cristão deve ser diferente de todos os outros, né? Porque você vê, os publicanos, os fariseus, eles faziam isso. Eles amavam quem estava do lado, quem era pertinente a eles. Eles davam, no caso, cumprimentavam a paz do Senhor. Você só dá paz do Senhor para quem você gosta? Não. A paz do Senhor tem que ser para todos. É isso que o Senhor está ensinando. Cumprimentar a paz do Senhor a todos, né? Então, a gente deve dar a outra face. A gente tem que amar. Quando alguém for falar de você, te caluniar, se cala. Deixa que Deus vai te justificar. Deixa que Deus fala por você. Se toda vez a gente for confrontar, você falou de mim, o que você tá falando de mim? É complicado. Então é isso que Deus não quer, né? É isso que Deus não quer, que a gente haja com vingança, que Ele quer que a gente age com amor, né? Que a gente tenta entender a situação do outro, que a gente se coloque. Isso se chama empatia, né? Jesus foi odiado, Jesus foi caluniado, desprezado, e ele amou a todos. Ele morreu na cruz por aquele que matou, que furou ele. Ele morreu na cruz por aquele que colocou uma coroa de espinho. Ele morreu na cruz por aquele que usou de chicote,
que tirava pedaços da pele dele, né? Então, a gente precisa entender. Mas Jesus é Jesus. A gente, né? Eu sou eu não consigo. Consegue. Lembra do amigo Espírito Santo? Ele consegue te ajudar. E se você realmente quer agir dessa forma, é só você dobrar seu joelhinho e orar. Senhor, me ajuda. Aquele menino vive me machucando no futebol e eu não consigo. Me ajuda a me aproximar dele, me ajuda a perdoar ele. Senhor, me ajuda. Aquele menino só fica fazendo fofoca, mentindo sobre mim, atrapalhando. Me ajuda. Senhor, me ajuda. Aquela menina que fica o tempo todo se intrometendo na minha conversa com a minha amiga e tudo que a gente fala, ela fala o contrário. É difícil. Eu sei que é difícil. Mas a sua diferença, a sua forma de agir vai mudar o outro. Vai fazer a diferença na vida do outro. Amém? É isso que o Senhor quer. Ele quer que você peça ajuda para Ele. E que você haja com amor com aquele que precisa. Porque assim você leva Jesus para a vida dele. Às vezes ele vai chegar para você e vai falar, mas nossa, como eu te persegui, eu fiz tanta coisa com você e você mesmo assim você é legal? Você fala sim, porque Jesus me ensinou. E você agindo dessa forma, talvez eles queiram ir com você para a igreja. Conhecer o seu Jesus. Amém? Deus abençoe. A paz.